Oi, o Sensações está começando agora. Ontem foi Dia Mundial do Meio Ambiente. Então a gente aproveitou isso para hoje falar do meio ambiente aqui no Sem Censura. A superpopulação das cidades e o estilo de vida consumista fazem com que a água, a energia, a segurança alimentar, tudo isso preocupe a todos nós. É sobre as cidades do futuro que nós vamos conversar com Suzana Kahn, presidente do Painel Brasileiro de Mudança Climática, membro do painel da ONU sobre clima. Você sabe para o que serve o selo Procel? Uma pesquisa realizada pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável mostrou que apenas parte da população entende o significado do selo Procel. Sabe quanto? 33%. Esse é o nosso assunto com a presidente do Conselho, a economista Marina Gross. E você sabe que é possível gerar sua própria energia elétrica e ter ganhos com isso? O especialista em eficiência energética, Eric Costa, vai explicar como funciona esse sistema de compensação usando painéis solares. O Brasil é campeão mundial no uso de agrotóxicos nas lavouras. Uma horta orgânica feita em casa pode ser uma alternativa para cada um de nós termos uma alimentação mais saudável. A produtora rural Leila Pavetis é especialista no assunto e vai ensinar a gente a fazer uma horta até dentro de um apartamento. Lorenzo Lamas é arquiteto, especialista em restauração de móveis antigos, mas disposto a ter novas possibilidades de trabalho, fez um curso de móveis de papelão na França. Nós vamos saber mais sobre esses móveis conversando com o Lorenzo e vendo. Já vi uma poltroninha aí, que ele vai mostrar para a gente, feita toda de papelão. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. Vou começar falando com a Suzana. Volta e meia a gente fala aqui, né, de a quantas anda, né? Como é que está a temperatura do planeta, a temperatura do planeta. Muda alguma coisa? Melhorou alguma coisa? Está esquentando, né? Está esquentando, a gente está vendo. Está esquentando. Esquentando, chovendo mais, não é? Causando deslizamento, alagamento. Destruindo geral. Doença, enfim, né? É o Temos preço, que lidar né? com isso. Não é quem mandou a gente não cuidar. Agora paga. Fica gastando energia aí. Paga a conta, né? Exato. E o que a gente faz para amenizar essa conta? Olha, Diminuir os juros da conta. Bom, tem uma série aí de alternativas interessantes, né, da gente trabalhar. Na realidade, o que eu venho trabalhando mais recentemente tem sido com cidades, né? Eu acho que as cidades, não só porque elas têm cada vez um número maior de habitantes, é esperado que no Brasil, agora em 2020, 90% da população esteja, né, morando em cidades. Então, as cidades, elas consomem muito e, se por um lado elas são realmente os locais onde gera muita emissão, gera muito impacto, também é onde esse impacto vai afetar, onde você tem os maiores danos, né? Porque é onde a população está. Então, a população ela é muito afetada por conta do desequilíbrio ambiental, etc., a população urbana. E aí você tem algumas alternativas que a gente tem até visto acontecer, seja a questão de geração distribuída de energia elétrica, onde você pode gerar localmente programas desde eficiência energética, a tecnologia da informação, eu acho que está causando uma revolução assim bem grande, né, no lazer, na mobilidade, porque você com esse uso enorme de aplicativos e de cidades inteligentes, eu acho que isso tem um campo grande aí da gente também poder reduzir o próprio deslocamento, né? Poucas pessoas agora vão a um banco, você já faz realmente tudo pela internet, você não precisa ficar circulando, por exemplo, para procurar eventualmente uma vaga, você pode ter a localização de onde tem um local para você estacionar seu carro, no caso de carro. Então, você vê um investimento muito grande nessas tecnologias que eu acho que realmente poderão revolucionar bastante a questão, né, da forma que a gente consome, da forma que é a nossa economia. Eu vejo isso com muito assim, otimismo, né? E também essa questão da informação também te possibilita muito o que a gente chama de economia circular, né? Você saber, no caso de uma produção, você saber onde está determinado resíduo, a quantidade e as características, aquilo pode interessar alguém.
né? Tanto essa questão de você circular, né, chamada economia circular, onde você acaba não tendo nada desperdiçado, como também o compartilhamento, né, que é também uma parte, né, da economia circular que a gente trabalha bastante, que na realidade você também visa você não ter o desperdício. Então você compartilha desde veículos, escritórios, espaços. Teve outro dia até que eu estava vendo até espaço na mala por causa de possibilidade de cota de viagem, né? Enfim, se alguém que viaje muito tem que ter um certo cuidado, né? Porque você não sabe o que alguém vai botar na sua mala. Acho que há um risco aí. Mas, de qualquer maneira, essa questão de você não ter mais a posse, né? O proprietário de algum bem não tem mais muito sentido. Você pode ter o uso desse bem, né? Então, se fala muito hoje em dia dos serviços que são mais interessantes, né? A indústria automobilística está começando a pensar um pouco sobre isso. Ao invés da oferta ser veículo, a oferta é serviços de mobilidade, por exemplo. Então, tem muita coisa aí que eu acho que poderá, de fato, fazer com que a gente consuma menos. A médio prazo ou a longo? Eu acho que é médio prazo, médio e curto, porque a velocidade começa a ser muito rápida, vai ter uma coisa né? cultural também, né? Você falou da mala, eu fiquei imaginando que eu não quero compartilhar. Você não quer compartilhar a sua ou não quer usar do outro? Eu não quero nenhum dos dois. Porque eu mal dou conta da minha, entendeu? Do espaço da minha, que eu já fico brigando com ele. Imagina se eu vou dividir isso, entendeu? Tem essa... E tudo dá medo, porque você falou do perigo de o que vão colocar na sua mala. Hoje eu vi que o Uber vai fazer um transporte compartilhado. Né? Carona. Né? Carona. E quem? Você vai pegar carona com quem? Quem vai junto com você, entendeu? Tem, sem tudo dúvida, é risco, né, hoje em coisa, dia. Ao mesmo tempo que a gente precisa disso. Mas tem uma autorregulamentação aí, né, Suzana? Que as pessoas vão dando nota para as outras, você vai sabendo um pouquinho. A pessoa não é qualquer um que vai e você corre um grande risco. Aquela pessoa, ela tem estrelinha ou não tem estrelinha, dependendo do perfil até a página dela. 2, né? Não, mas eu acho Um monte de gente que a gente vê preso é ficha limpíssima. Não, mas olha só... É a primeira coisa que eles estão fazendo, sim. Essa questão de tecnologia de informação te dá, de certa forma, uma segurança, até porque você pode ser rastreado, para o bem e para o mal, né? As coisas servem para os dois lados. Mas, de qualquer forma, se você pega um veículo que está com GPS, não sei o quê, você pode perfeitamente avisar onde você está e saber que rota você está utilizando. Mas você tem algumas comunidades. Na universidade, lá no campus, né, do Fundão, a gente tem um sistema de carona e de carros compartilhados, enfim, onde são só as pessoas que estão cadastradas, são da universidade. Tribo funciona você tem, bem. né? Mas você vê, o Airbnb, hoje em dia virou uma febre. Você aluga um apartamento de um e troca com o outro. Claro que tem aspecto cultural aí, sem dúvida nenhuma, né? Tem pessoas que são mais resistentes. Vai levar, sei lá, 1000 anos para ser para todos, né? Mas... Sei, a velocidade que as coisas avançam, quando você vê a questão de internet, né? Há pouquíssimo tempo... Você não tinha isso? Há quanto tempo que agora a pessoa sai sem celular, fica nervoso, porque não está, cadê meu celular? Né? Isso tem muito pouco tempo. Tem muito pouco tempo. Tudo tem muito pouco tempo nessa área de tecnologia. É muito rápido e as pessoas se adaptam. Né? Hoje em dia eu bloqueio o WhatsApp e fica todo mundo, meu Deus, como bloquear no WhatsApp? E o WhatsApp tem quanto? Sei lá, tem anos, não tem uma década que a gente tem, né? Mas a gente já não vive mais Não sem. vive mais. Ao mesmo tempo, a gente dá uma chuva forte e outro dia em São Paulo caíram 115 árvores. No Rio ontem, a Marquês de São Vicente, a Gávea, que é um bairro tipo nobre, ficou sem luz. Todo o comércio teve que fechar porque uma árvore despencou e fechou. Né? E com a árvore, teve centenas de fios, porque a gente sabe que os fios... E os galhos das árvores parece que se dão nesse país, né? Porque eles têm uma amizade, né? Colam um no outro, se baralham.
é tudo muito primário ainda, né, por um outro lado. Ao mesmo tempo que tudo isso é tão na frente, a gente está muito lá atrás num monte de coisa. A gente convive com realidades Nossa, assim. Marco e Não. Mariana é a prova concreta Não, pior disso. ainda você vê alguns lugares que não tem saneamento. Então, isso é século em XIX muitos que a gente lugares. está falando, né? Então, de repente, quem mora num local sem saneamento nenhum fica desesperado sem WhatsApp, né? São umas contradições, assim, que a gente... E pior que fica mesmo. Mas eu acho É que o real avanço... isso, né? E é tão doido, né? Você não tem saneamento básico e está desesperado porque cancelaram o WhatsApp. Alô? E você é capaz até de fazer uma passeada por causa do fim do WhatsApp e não faz por causa da falta de saneamento. É verdade. É muito contraditório, né? Mas eu acho que a gente está vivenciando, eu acho que um momento bem de grandes transformações nessa área de energia, de meio ambiente. A própria definição, né, ambiental, acho que transbordou, né, aquela questão muito focalizada da natureza, ecológica. Então, agora o ambiente realmente, eu acho que inundou várias outras áreas e é uma questão de desenvolvimento, de economia. Você acha que nessa área do consumo consciente, avança? Acho que sim, eu acho que sim. Tem um dado que eu acho assim, muito interessante, é claro que é uma amostra pequena, mas, por exemplo, meu filho mais novo, que tem 18 anos, ele e todos os amigos e colegas dele do colégio, né, que estão fazendo Enem agora, nenhum está desesperado para ter carro. Eu acho isso assim incrível, porque na minha geração, nessa classe de renda, todo mundo com 16, 17 Nossa, a gente ficava já esperando estava, né, para ter um carro. ansiosamente. Hoje em dia, ir de bicicleta é cool, é legal, é estiloso. Quer dizer, você tem um carro, hoje em dia já não é uma coisa assim tão impactante que no passado era, talvez como cigarro também, né? Eu acho que as pessoas estão mudando e hoje em dia quem tem uma consciência assim ambiental que é mais, enfim, cuidadoso, acaba tendo um destaque que no passado não tinha, né? Enfim. Talvez contamine, né? E os outros vão imitando, né? Isso acaba sendo nesse um sentido, padrão. quando você falou na bicicleta, no charme da bicicleta e tal, você começa a ver. Né, de não ser um consumista, perdulário, isso acaba sendo visto como uma coisa meio brega. Né? Não é chique mesmo. Não é chique. Você acha que isso já se reflete nas casas? Não, se reflete com certeza. De modo geral? A questão cultural que ela comentou. Claro que não em todos os consumidores do mundo, mas de alguma forma, nem que seja por conta do bolso, então, a pessoa já se incomoda. A grande questão é essa. A gente fala de meio ambiente, a gente fala de eficiência energética e da junção de uma com a outra, né, hoje. Consumir energia, a gente acaba consumindo porque a tecnologia está aí, né, a panela elétrica, quer dizer, as coisas são mais elétricas. A bicicleta hoje já é elétrica, o carro está chegando. Então, são situações que a gente vive que não são poluentes, que já estão em congruência aí com a parte ambiental. Mas a parte econômica, que ele está frisando, e é importante, ela teve que chegar junto com essa operação para ser viável. Né? Quando a gente começou a operar fotovoltaica no Brasil com a legislação em 2012, que foi a 482, os primeiros clientes basicamente ou eram verdes, né, consciência verde, ou por algum motivo até querendo mostrar para o colega que fez, que colocou, né, mais do que propriamente econômico. Com os aumentos de tarifa, né, a coisa se encaixou e hoje, além de ser verde, você juntou a economia com o meio ambiente, com as dificuldades de transmissões de energia, né, a gente fala de um país continental, e aí começou a coisa realmente a funcionar, a coisa pode proliferar. Até não ser verde, mas ela quer a economia, que então, isso vai dar exatamente. No começo, basicamente, eram os verdes e um ou outro, até visionários, eram interessantes. Comecei com alguns clientes bem mais velhos do que podia se esperar, em termos e eles viveram uma escassez, viveram um outro momento que a minha idade, minha geração viveu, e eles tinham mais consciência da importância de estar gerando do que a classe dos 30, 40, naquela época, 2, 3 anos atrás. E aí hoje, com a economia, não. Uma coisa juntou com a outra, é viável economicamente, é um prazo culturalmente mais aceitável para o brasileiro.
Porque há 3 anos atrás a gente falava de uma parte cultural também, né? A Europa, quando você fala que tem o seu retorno financeiro em 10 anos, ótimo, poxa, lindo. O Brasil, 10 anos para o meu dinheiro voltar, poxa, peraí, será que eu vou fazer isso? Será que eu não vou? É que a gente está falando de... Como é que a gente fala? De placas? Da energia fotovoltaica, de painéis solares, né? Painéis solares. Vamos traduzir o máximo que der para todo mundo entender. Porque a gente está falando também nas cidades, a gente precisa economizar e a gente precisa, enquanto cidadão, por conta da conta. Isso. E essa junção, o painel solar é uma alternativa? É uma alternativa hoje difundida no mundo inteiro, no Brasil mais recente. Se antes eram 10 anos para voltar o dinheiro investido, agora mudou? Mudou, caiu bastante, coisa de 6 anos. Aí depende do seu consumo, do seu volume de energia que você precisa, né, do tamanho do sistema e da sua tarifa. Como eu falei, o Brasil é continental, então a gente tem uma série de tarifas aí do norte ao sul aí variando. Então tem gente que anda de barco. Tem energia gerada, que o barco leva o combustível para gerar energia, né? Então essa realidade da distorção entre prazos de retorno. Se a gente pensar em cidades, por exemplo, né, não ficar nem na população ribeirinha, né? Vamos ficar nas cidades. Aí a gente pode dizer que é uma alternativa, mas já encurtou em 4 anos. Já encurtou em 4 anos. E aí fica mais dentro da nossa cultura de tempo de retorno, fica mais aceitável, né, pelo consumidor final. E lógico, eu acho que isso ajuda o meio ambiente. Que é a pergunta que todo mundo deve te fazer e é a pergunta que eu vou fazer também, que eu não sou nada original. Quanto custa? Então, um sistema hoje numa residência... Eu vou mostrar isso aqui, só porque em casa pode não estar ninguém entendendo nada. Né? A gente está falando desse painel, tá vendo? Essas placas solares que vão gerar energia que você vai usar na sua própria casa. Se eu falar besteira, você me corrige. Claro, não, tá certíssimo. É isso? E eles seriam assim, por exemplo, eles podem ser instalados assim se você morar numa fazenda. Esse aí é um hotel fazenda, inclusive ele colocou para geração do próprio hotel. Mas se você não mora em fazenda, é possível? É possível, tanto em casa, né, com o telhado mais tradicional, como essa laje que está aí. Tá. Na laje. Dentro de uma área urbana. Em estacionamento também, a gente fez estacionamento do Fundão, é um exemplo. Né, com o recurso do Fundo Verde, a gente fez um estacionamento, né, coberto de placas fotovoltaicas, né? Ainda para dar sombra ali para os carros também. Bom, e aí tem essa vantagem. É disputadíssimas vagas embaixo do painel. O carro, no sol, o carro fica protegido, você sente menos calor, fica menos agoniado, liga o ar talvez menos. Agora, tem uma coisa interessante, não sei se você também avalia isso, porque em dias assim, fica muito tempo sem chover, por exemplo, a eficiência cai muito, né? Porque ele fica empoeirado, o vidro, né? Aí dá uma chuva forte, lava o vidro, no dia seguinte a eficiência dá um salto. Eu não sabia que a poeira dois pontos que podem estar acontecendo. Um é a poeira, então, a gente está querendo entender mais então... isso, porque a Suzana sabe tudo, mas eu não sei nada. Não, eu e nós, né, que estamos em casa também, sabemos muito pouco. A foto não tem jeito, é luz, né? Então, se você está obstruindo por sombra, por nuvens ou por poeira, você diminui o rendimento. Outro ponto é a questão do calor também, que quando você está com um equipamento eletrônico, né, na parte do painel, então quando o calor fica excessivo, você também tem uma certa baixa. Então, a gente não controla o sol. Então, maio e junho seria diferente de dezembro e janeiro? O ano inteiro ele é diferente, variando por regiões do Brasil. Às vezes você pega uma região... Falando do Rio e São Paulo, assim... o agosto, por exemplo, no Rio de Janeiro... também é quente pra caramba em janeiro e é frio pra caramba agora. Muito frio no inverno, chovendo no inverno lá. Lá ainda muda um pouco a questão da pluviometria, de nuvens, então, no inverno. A gente tem 2 fatores, né? No verão você tem mais tempo de sol. A gente amanhece mais cedo, anoitece, né, mais tarde. Então, com essa janela maior, você tem uma produção muito boa. Se você for considerar hora por hora, você tem em agosto, no inverno, ali uma produção maior por painel no mesmo horário, com a mesma incidência solar. Só que quando você compara o verão em função do número de horas de sol, acaba que o verão é melhor do que no inverno. Mas é uma diferença de horas de sol. O painel solar fotovoltaico é isso? Isso. Bonito, né, o nome? Esse fotovoltaico, por exemplo, numa casa, uma casinha, ou numa laje. Ou numa cobertura, porque pode ser do tamanho da laje. Não é? Aí você
O que significa em termos econômicos? Quanto custa e quanto economiza? Então, o sistema, cada painel vai gerar uma quantidade de energia. Então, sua casa consome Pode X. dar números aproximados. Não assim. número aproximado. O Em painel em torno de de 30 kW um painel. Média mês. Tá. 30 kWh. Então, se eu tenho uma conta, vamos falar de Rio de Janeiro, de R$270, uma média de 300 kW que a pessoa está consumindo ali, 300 e pouco. Se eu colocar 10 painéis, eu supri praticamente 100% da casa. Aí tem as questões regulamentares, né? Na resolução prevê uma tarifa mínima que você pague para a Light, ou para a Ampla, no caso do Rio. Essa tarifa mínima te dá direito a usar 100 kW ou 50, dependendo do seu padrão de entrada. Uma casa padrão dos clientes hoje, ou elas são bifásicas ou trifásicas, então nós vamos ficar entre 50 e 100 kW de tarifa mínima. Como era o nosso telefone antigamente, a gente pagava uma franquia com direito ao uso. Essa franquia de uso é a mesma coisa. Então, você colocou um sistema numa casa trifásica, você vai ter direito a consumir 100 kW e vai pagar 100 kW. Além desses 100 kW, tudo que você gerou, você não paga mais. Tá, você está gerando 300 Gerando 300, por exemplo. nessa casinha de 10 painéis, certo? Isso. Aí consumiu Você- 300, pagou 100 para a 100, concessionária. Você economizou 200 km. Não, Elas te aí devolvem dinheiro? a tarifa mínima não tem devolução. Quando a geração... Tarifa mínima é em torno de quanto? R$70? O valor da tarifa, no caso, que é mais ou menos esse mesmo, 70, 80 centavos, vezes o volume. Então, se a gente está falando de uma casa trifásica, é o valor da tarifa vezes 100. 70 e poucos, R$80. Se você produziu 300, consumiu 300, você vai pagar 100 kW e não vai ter direito a crédito, porque é o da tarifa mínima. É o do uso do sistema, dos fios e tudo da concessionária. Se você produziu 300 e consumiu 400, você fez uso da sua tarifa mínima. Continua pagando só a tarifa mínima. Então, essa é a condição ideal, onde o consumidor consiga usar a tarifa mínima, né, e completar com a geração. Viajou, família viajou. O dinheiro está perdido? Não. Eu produzi 300 e estava fora de casa, consumi 30. Vai pagar a tarifa mínima, mas toda a diferença entre a produção e o consumo durante a sua viagem, os 270 desse exemplo, ficarão de crédito por até 5 anos, 60 meses na concessionária, como conta corrente. Então, você depositou lá 270, tem no até mês que 5 vem, que anos. você vai voltar duríssimo das férias, você vai gastar Verãozão no menos. ar-condicionado. Você vai gastar menos. Exatamente. E quanto custaria um painel a gente falou de 10 Em placas? torno de 10 placas, em torno de R$30 mil completo, né? O projeto de engenharia, que é obrigatório, o sistema de painéis, o inversor, que é essa caixinha do desenho Tá aí, aqui, ó. ele é o coração do sistema. Esse inversor, ele pega a energia do painel, que ela sai de forma contínua, passa por ele, entra em alternada, né, que é o que a gente usa em casa, e sincroniza com todos os seus equipamentos de casa e com a concessionária. Quando a gente dimensiona Quando o sistema... falta energia, ele queima? Não, ele desarma. Quando falta energia do sol ou da concessionária, quer dizer, de noite, né, ele vai estar desarmado, e quando falta energia da concessionária, ele desarma também. Esse sistema está interligado com a concessionária. Então, de manhã não tem ninguém em casa, está produzindo, está emprestando para a concessionária. De noite não tem sol, você está consumindo da concessionária o que você emprestou de manhã. E ela devolve? Devolve, isso aí, a regra ANEEL é nacional. Não, isso está bem tranquilo. Foi um processo de 3 anos, né? A primeira resolução nasceu em 2012 no Brasil. Houveram adequações, tanto da concessionária como a própria ANEEL. A gente está agora na primeira revisão, que aconteceu também em novembro agora do ano passado. E está devolvendo, está funcionando muito bem. Ajustes que têm sido para melhor. A 687 trouxe a regra agora de condomínio, né? Mas o funcionamento de emprestar e receber... E qual que é a regra de condomínio? A regra de condomínio hoje nasceu agora em novembro. Vamos supor, o condomínio pode ser horizontal ou vertical, mas a área de instalação dos painéis é uma área comum a todos. Então, tem um condomínio que, sei lá, um prédio onde tem um clube naquele prédio. Aquela área do telhado do clube pode ser usado para tanto abater a conta do condomínio, que aí seria a conta condominial, que já podia antes, ou os condôminos podem fracionar o sistema para que abata a conta individual. Então, isso é uma evolução da 482, que nasceu agora em novembro. Então, tudo isso está acontecendo, assim como a transmissão desse crédito, não da energia, mas do crédito remoto. Eu posso gerar... O pessoal da Ampla, então, tem bastante utilidade disso aqui no estado do Rio. Posso gerar na minha casa na região dos Lagos e creditar em Niterói, por exemplo, porque é a mesma concessionária. Então, essa transmissão remota ela pode ser feita.
o rateio fracionado, por exemplo, se esse hotel fazenda fosse um condomínio de casas, a gente poderia dizer que 10% de cada dessa instalação, né, estaria dividido em 10 casas e seriam creditados 10% do que gerou para cada Mas no condomínio. caso de um prédio na cidade, ele poderia abater a luz, a conta do condomínio mesmo. Poderia bater a conta do condomínio, sem Acho que problema daria nenhum. menos briga na reunião de condomínio. Sim, isso já acontece no Rio. A gente tem até um prédio aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, um edifício comercial, foi um dos primeiros a colocar na área superior da casa de máquina deles, é uma casa de máquina, prédio antigo, uma casa de máquina bem grande, um dos prédios mais altos ali da região de Botafogo ali. Excelente a geração deles e eles abatem da conta de condomínio. Comum a todos, é mais Comum a justo. todos, entendeu? Isso foi- Quer dizer que funciona mesmo. funciona muito bem. Isso é engraçado, tem coisa que parece sonho, não parece? Parece que a gente está no filme de ficção científica. É uma Eu sei novidade que pra pra gente, você né? tem anos, mas pra gente, que está chegando agora no ônibus, já quer sentar na janela, como diria o filósofo do futebol. Não, é uma novidade. Toda É uma novidade interessante. Mas é questão de esclarecer, né? Mas, sobretudo para quem mora em casa ou cobertura, né? E aí a legislação permite que uma pessoa que mora na cobertura faça isso para si mesmo. Então, depende Na verdade, a legislação Brasil permite de um modo geral. Você colocar sobre o telhado que já é seu, sem problema. A questão de você criar um telhado ou não aí é a prefeitura. E a questão do uso da laje, se é seu ou não, aí depende do prédio. Tem prédio que o uso da laje é seu, tem prédio que não é. O uso da laje Mas um apartamento normal, que a laje já é sua, que você já tem, sei lá, um telhado ali, sem problema algum. Tem que tomar cuidado com o peso, né? O cálculo estrutural dessas placas, né? Que a gente foi fazer enfim, a viabilidade num dos prédios ali da universidade, como são muito antigos, e fomos ver alguns, não, se a gente cobrisse com esse painel, porque ele tem vidro, né? E vidro é pesado, né? A estrutura era capaz, não aguentaria. Você tem junto a carga de vento, né? Porque às vezes você Pois coloca é. o painel na inclinação ideal e com isso você aumenta a carga de vento por trás do painel ali, o que tem que ser calculado. Mas Tanto esse para estudo você é feito. fixar é feito. Esse tudo está Tem que ser incluído feito. naquilo que você falou. Nesse valor que eu te falei, normalmente está No incluído. projeto de engenharia é esse, né? É o estudo. As empresas que vendem, que a Tem gente que chama de fazer tanquinho, né? viabilidade para tudo, para casa, para laje, né? Normalmente um processo vai com a visita técnica, da visita técnica é feito um projeto de engenharia junto com a arquitetura, até para você identificar o quanto vai gerar um painel naquela posição, naquela direção, praticamente você faz um projeto de arquitetura, você bota quase num CAD e aí você usa uns softwares e tudo para você ver exatamente a geração. Nessa hora você já está botando o peso, uma série de coisas. Então, galpões hoje, dependendo do galpão, a estrutura aguenta, dependendo tem que ter reforço, mas assim, não é um peso, né, absurdo. Você vê, o estacionamento pode ser feito com braços metálicos ali, foi feito de forma bem tranquila. Você não Mas substitui. estacionamento é um grande Porque é barato. uma área, né, que Ainda tá tem a coisa de aberta, ter a sombra. de gerar sombra em prédio antigo. Podia ter um material mais leve que vidro, né? Porque vidro é muito Estacionamento pesado, né? de supermercado que a gente fica procurando vaga na sombra. Pois é, no podia, verão né, é cobrir inferno, tudo né? com... O exemplo do peso e de estacionamento juntando, você pegar aquele estacionamento que é o toldo, né, aquele toldo fininho, e tentar colocar um painel fotovoltaico, ele vai precisar de um reforço. Só que a durabilidade... Não, estacionamento é céu aberto. Não, aqueles Você que vai tem no aquele supermercado toldinho. Não, sem nada. Que já está aberto, né? Aí tá ideal. aberto, gigante, é. aqueles estacionamentos gigantes que Ideal. se perde sempre. Não, Imagina no aquilo Rio ali seria- Centro. Já imaginou isso? No Rio Centro... Rio Centro, shoppings, né? Você está Ficaria falando de já- Shopping, supermercado, shopping. hipermercado. A troca que acontece naquele toldozinho de tecido, que ela é periódica, porque né, ele deteriora com o tempo, você tem 25 anos de garantia de um painel. E a gente está tendo muito mais vento, né? Ou então a gente fica sabendo mais dos ventos e dos granizos. O painel, ele mesmo fabricado no Brasil, ele segue as regras internacionais. Não, então, sim, o granizo mas, ele é olha, muito a gente comum. não tinha ele... isso. Por Está exemplo, aumentando, né? Campinas, acho que ontem, ou sexta-feira, ou sábado, teve um vendaval absurdo. Ele é muito Né? mais São distante. Paulo teve um, perto do Dia das Mães, assim, também violentíssimo. Essas 115 árvores que caíram foi numa chuva de granizo, com ventos
O Rio teve ventos a 105 metros. Aliás, essa discussão de árvore e painel, os arquitetos e urbanistas têm horror, né? Porque os arquitetos detestam painel fotovoltaico, né? Que porque fica feio, estraga, né? O prédio que foi feito, um telhado, assim. E quando eu vou falar, não, vamos cobrir com painel o estacionamento. Não, vamos botar árvores. Assim, árvore seria mais interessante. É lindo, mas não funciona. Mas então tem sempre, né, uma briga aí entre... tem uma coisa estética. Não só estética. A árvore também tem o oxigênio, não é? Que também é uma coisa boa. Com todo respeito às árvores. Vamos defender as os árvores. painéis também podem ajudar muito. É que a gente vê hoje assim, para o Brasil, né? Você não vai derrubar a árvore para botar painel. Exatamente. Mas eles têm, inclusive, que parar de derrubar a árvore, porque eu vi esse dia de São Paulo, fiquei vendo na televisão, porque a chuva foi absurda, os tamanhos dos cupins. Parecia concurso de cupim. As árvores caíram porque estavam tomadas de bicho. Então, ninguém toma conta das árvores também, né? Não, e também elas têm que ser adequadas de vez em quando, não é? Você tem que fazer um replantio. Tem que ver o que está acontecendo com elas, né? Deixar cair, como a de ontem na Marquês de São Vicente. Ela caiu do nada. Uma árvore gigantesca. Como assim? Deve estar toda comida de bicho. Hoje a gente está engatinhando, né, no processo. Então, a gente pensar em substituir uma árvore por um painel não é nem momento para se pensar numa situação dessa. A gente tem telhado abundante no Brasil, a gente tem espaço, né, sobrando. A arquitetura é uma coisa sempre, não deixa de ser um gosto, né? Tem essa possibilidade. Uma característica, eu quero uma casa moderna. Eu acho que se encaixa extremamente bem o painel fotovoltaico. Eu quero uma casa colonial. Aí tem que se pensar como vai colocar o painel fotovoltaico. Então, tem um prédio tombado, tem que se pensar como vai colocar um painel fotovoltaico. Mas solução Mas tem a solução do telhado verde, que também pode se adequar a algum lugar, né? Tem medo de infiltração. Mas tem como de controlar essa infiltração. Mas deve ter, né? Um bom técnico, um bom engenheiro, uma pessoa que estudou esse assunto. Está sendo super difundido em todas as grandes cidades. Vai poder fazer isso. Vai ficar mais bonito também. Com competência, né? Porque também a competência é uma questão para todas as coisas. Simplesmente colocar um painel em cima, né? Você está mexendo com a parte elétrica, é para tudo, né? Para tudo na vida, né? Até para ir ao supermercado, né? Tem que ter competência para ir ao cinema, para escolher o bom filme, tudo tem que ter uma certa competência. Vou fazer um intervalo, daqui a pouco eu volto, tá? Então, ficamos combinados assim, sem censura no programa da TV Brasil.